Hoje no Visita ao Passado vamos ter um vídeo muito especial e bem diferente do formato padrão do canal. Viemos para o centro da cidade do Rio de Janeiro, na Rua das Marrecas, número 35, visitar e conhecer a Casa da Força Expedicionária Brasileira. Mas antes de conhecer o espaço, eu gostaria de agradecer ao senhor Daniel Mata Roque, que está nos recebendo na Casa da FEB, e eu passo a palavra para que ele possa se apresentar. Muito obrigado, Vitor. É sempre um prazer receber aqui na associação os interessados por essa grande história brasileira, né, da nossa querida FEB, da participação do Brasil na guerra como um todo, né? O nosso museu tem acervo não só da Força Expedicionária, da Força Terrestre, embora seja o foco principal, mas também da Força Aérea, alguma coisa da Marinha de Guerra, dos exércitos aliados e dos exércitos inimigos que a FEB combateu. Então é um acervo muito rico, muito bacana aqui, composto principalmente por doações de veteranos ao longo do tempo, né? Desde que o museu foi inaugurado na década de 1970 até hoje. Então a gente está aqui tomando conta, preservando esse patrimônio, e tão importante quanto preservar a memória é divulgar, né? É difundir o seu conhecimento. Então recebê-lo aqui é um prazer, ajudar nesse vídeo. São todos sempre muito bem-vindos aqui no nosso espaço na Rua das Marrecas, número 35, na Casa da FEB. O museu, a visita é mediante agendamento, né? E será um prazer recebê-los. Muito obrigado e vamos conhecer o museu. O prédio que abriga a Casa da FEB está localizado em um terreno que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro e foi cedido pelo então governador Carlos Lacerda, no ano de 1963, ao Clube dos Veteranos da Campanha da Itália, CVCI, fundado no mesmo ano. O atual nome, ANVIFEB, Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, seria constituído em meados de 1970, a partir da construção de regionais para a associação. Até então, havia uma sede no Rio de Janeiro, e após as mudanças passou a estar presente em outros estados, com hoje existindo um total de 18 regionais entre os 26 estados brasileiros. O Rio de Janeiro abrigou a primeira sede da associação, e este edifício, que hoje abriga a Casa da FEB, foi construído inteiramente por veteranos de guerra, utilizando de recursos próprios para levantarem o prédio. O engenheiro responsável pela construção era um ex-combatente veterano, assim como os homens que atuaram como pedreiros na obra. A atual presidente da associação, Dona Vandira Pinheiro, relata que seu pai e o seu tio, ambos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, dois irmãos enviados em escalões diferentes, contribuíram para a construção da Casa da FEB. Dona Vandira relembra os relatos de seu pai e tio virando massa e erguendo tijolos para que o sonho da associação se tornasse uma realidade. E o Museu Casa da FEB foi inaugurado em 16 de junho de 1976, pelo veterano Major Adamastor Batista Pereira. Em sua pesquisa de doutorado, o senhor Daniel desenvolveu um trabalho sobre a equipe de saúde da Força Expedicionária Brasileira. Aqui no museu nós temos algumas homenagens a vários veteranos, né, alguns dos quais tiveram ativa participação aqui na vida da associação ao longo do tempo, desde o Major Adamastor Batista Pereira, que foi o fundador aqui do museu, doou muita coisa para o acervo. Há vários veteranos que doaram acervo. Nós temos aqui fardamento de enfermeiras da FEB, né, placas comemorativas doadas por elas mesmas e várias coisas do serviço de saúde. Por uma coincidência, assim, os dois últimos veteranos que nós tivemos muito ativos participando aqui da vida da associação eram no serviço de saúde. O Dr. Carlos Henrique Bessa, o último médico da FEB a falecer em 2022, e o Tenente Israel Rosenthal, o último dentista da FEB a falecer em 2021, e foi também o último veterano da FEB a exercer uma função administrativa aqui na associação, que hoje é tocada por parentes de veteranos, por pesquisadores, historiadores, militares da reserva, um grupo de admiradores da história da FEB. Então, até 2018, o Tenente Rosenthal era o presidente do Conselho Deliberativo. E ele era dentista, né, de profissão, serviu como dentista na FEB. Então, em homenagem a ele e, claro, a todos os dentistas da FEB, nós montamos aqui no museu esse gabinete dentário, né, com essa cadeira, toda essa estrutura, muitos equipamentos de saúde doados por ele mesmo, ali na vitrine, né? E ele costumava contar a história do sofrimento que era para o paciente e para o dentista o uso desse equipamento, né? Que a cadeira aqui, nada acolhedora, nada confortável, né? Ela não se abaixava, não se mexia, então o dentista que tinha que levantar, abaixar, com um motor elétrico
né, ou melhor, um motor antes de ter motor elétrico, um motor a pedal que levava 30, 40 minutos para abrir um dente. Então, o sofrimento que isso representava para dentista e para paciente, né, uma memória interessante da gente resgatar, porque a associação ela tem muito essa dinâmica, né? Não é só uma vida militar na guerra, mas a vida de literalmente milhares de homens e mulheres como veteranos de guerra em muitas décadas depois disso, né? Como isso afetou definitivamente a vida deles para sempre. Um dos objetos museológicos que nós temos aqui na Casa da FEB é esta máquina para impressão de identificações, plaquinhas de identificações militares, as famosas dog tags. O funcionamento dessa máquina é bem prático e muito interessante. Você posiciona a etiqueta, é uma plaquinha de metal, bem aquele centro ali. A partir dessa manivela, você vai girar para selecionar a insígnia, e aí pode ser um número, pode ser uma letra, você vai redigir o de seu interesse. É interessante ressaltar que essas plaquinhas elas mudavam, alguns exércitos apresentavam o nome do combatente, do militar, também dispunham das informações de data de nascimento, tipo sanguíneo, e algumas poderiam possuir religião. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma força que posicionava a religião do combatente nas suas dog tags. E aí, após selecionar, moldar o nome do combatente, a pessoa, por letra individualmente, selecionava essa alavanca que fazia a pressão do equipamento e formava a dog tag. Além desta magnífica máquina de impressão, o museu também conta com artigos que já foram amplamente trabalhados aqui no canal, como as mochilas de transporte denominadas Saco A e Saco B. O modelo A deveria ser destinado para utensílios de utilidade imediata, como cobertores, cantis, canivetes e afins, enquanto no modelo B deveria dispor de utensílios destinados a permanecerem na retaguarda, que não seriam úteis em combates e se configuravam como um peso desnecessário durante a missão. Aqui no museu também podemos observar uma ração militar, abordada recentemente no canal. Pela presença de latas, podemos acreditar que se trata de uma ração do modelo C, pois esta era constituída de alimentos em conserva e proteínas enlatadas. Esse modelo de ração era muito popular entre os soldados e os civis italianos, pois era rica em carboidratos e proteínas, diferente da ração K, ou demais alimentos destinados a tropas. Essa ração também era fácil de ser aquecida, não necessitando um cozimento para o consumo. As armas presentes no museu também chamam bastante atenção, mas como referenciou o Sr. Daniel no início do vídeo, grande parte destes equipamentos foram doados pelos veteranos brasileiros e se configuram de artigos capturados durante os combates, inclusive as armas inimigas. Mas alguns objetos, como é o caso do acervo soviético, que infelizmente, no momento da gravação desse vídeo foram recolhidos para manutenção, mas vocês estão conferindo aí imagens disponíveis no site da instituição, estes artigos soviéticos foram doados a partir de uma parceria com a embaixada, na qual realizou a doação dos equipamentos. Além das armas, o museu conta com uma série de uniformes em perfeito estado, diversos capacetes da SS, medalhas e um pedaço de uniforme de um prisioneiro de campo de concentração. Podemos observar que ao lado do número existe uma estrela de Davi em amarelo, para identificar os judeus. Todos eram obrigados a utilizar esse símbolo. Mas também podemos observar um triângulo vermelho sobreposto à estrela. Esse triângulo representa que o indivíduo era associado às ideologias comunistas. E existem diversas cores e significados para os símbolos presentes nos uniformes dos prisioneiros judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E se você estiver interessado em um vídeo aprofundado sobre esse tema, deixe nos comentários que eu vou atrás de um material para produzir o conteúdo. Mas certamente, dentre os objetos presentes no museu, um que chamou muito a minha atenção foi essa granada. Segundo o nosso anfitrião, o Sr. Daniel, este artefato explosivo acabou detonando dentro do espaço do museu, em um acidente, disparando esses fragmentos de metais pela sala, mas, apesar do susto, felizmente ninguém saiu gravemente ferido nesse evento. O Museu Casa da Força Expedicionária Brasileira é verdadeiramente um local único, rico em histórias, e cada pequeno objeto daquele, presente nas prateleiras, possui um relato, um fragmento de uma história plural. O historiador Paul Veyne, uma certa vez, classificou a história como conhecimento mutilado. E são a partir desses pequenos fragmentos que nós podemos reconstruir os eventos históricos. Mas sozinhos, eles não contam a história, pois a história é um evento plural e, para além disso, a história é filha da memória. Cada artigo deste acervo pertenceu a um veterano
ou uma enfermeira que esteve ligada diretamente com a Força Expedicionária Brasileira. E é a partir da preservação desse espaço que garante a eternização dessas pessoas. E se você chegou até o final desse vídeo e tem interesse em se transformar em um sócio da Associação Nacional de Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, basta acessar o primeiro link aqui na descrição, ou, se você estiver assistindo em uma televisão, apontar o seu celular para este QR Code. O link e o QR Code vão te direcionar para o site da Casa da FEB. E para se tornar um sócio, basta preencher a ficha de cadastro e enviar para o e-mail disponível no campo de contatos. Toda a contribuição é muito bem-vinda para manter o espaço funcionando e preservar a memória dos nossos veteranos. E para os amantes de cinematografia, a Casa da FEB convida os senhores para assistir o primeiro Festival de Cinema de História Militar. Para aqueles que possuem interesse em concorrer nas diversas categorias disponíveis, as inscrições vão até junho e basta acessar o link na descrição ou usar o QR Code para ser direcionado para o site do evento. E claro, não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e juntar a galera para ir conhecer a Casa da Força Expedicionária Brasileira. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um ótimo programa. Mas relembrando, a visitação é mediante agendamento, pois infelizmente a instituição não possui pessoal suficiente para manter o espaço constantemente aberto. Um abraço e até a próxima!